Olá, amigos e amigas aqui da TV Humana. Hoje eu estou aqui num programa especial aqui com meus amigos Ricardo e Gladys. E nós decidimos aí fazer um programa em conjunto aí, devido a essa onda nova que está no mundo aí, chamada inteligência artificial. Mas nesse programa aqui nós vamos discutir, inclusive, isso que eu acabei de falar. Será que é nova mesmo? É isso, Ricardo? É isso, Gladys? É isso mesmo, Garcia. A gente vai falar de muita coisa interessante nesse mundo da inteligência artificial, esse hype, né, que a gente fala na linguagem aí dos desenvolvedores, quem trabalha com IA e muito mais. E, por óbvio, a gente vai tentar mostrar aqui que a IA não é uma ameaça, né, mas ela é uma oportunidade. Muito mais que uma oportunidade, é uma ferramenta. Isso que o pessoal aí tem que ficar bem claro na cabeça, aí, principalmente os leigos, porque ficam vendo muito filme aí de Exterminador do Futuro e coisas até mais antigas aí, e todo dia eu vejo direto aí algum tipo de texto, etc., na internet, aí falando, não, porque a IA vai dominar o mundo, vai acabar com a raça humana, etc. Tal. Bom, Ricardo, você trabalha com IA o dia todo aí. O que você tem para falar para nós aí com essa ótica aí? O que você pensa sobre isso? Eu penso que a inteligência artificial está no nosso dia a dia há bastante tempo. Antigamente as pessoas confundiam automações, né? A grande indústria, né, automobilística criou boa parte das automações. E a ideia de inteligência artificial é uma inteligência, ou seja, que entenda o que a gente pede, que entende nossas expectativas, que monitore, como por exemplo, nossas redes sociais. E ela está imperceptível em alguns momentos e hoje a gente está percebendo ela, né, na figura dos prompts, na figura do dia a dia aí, e usando ela a nosso favor. Então, eu entendo que é um impulsionador e não um canal que vai, né, deixar as pessoas para trás. Claro, tem que se acompanhar, tem que se atualizar, porque aí sim, se você não olha a IA como uma oportunidade, como uma ferramenta, como o Francisco falou, aí sim você pode ficar um pouco para trás. Mas eu entendo como um impulsionador para que a gente faça mais e melhor as coisas, se conecte mais e melhor com as pessoas, sim. E você, Gladys, qual que é a sua visão aí de IA aí hoje tão em Eu, voga aí, em todas as áreas aí sendo falada e discutida? eu tenho uma visão muito parecida com o que o Ricardo falou, né? E como você também tem comentado, né? A IA não é uma coisa nova, ela veio se tornando, né, cada vez mais acessível. Com o bug do ChatGPT, a gente percebeu que essa acessibilidade em linguagem natural, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos episódios, o que é linguagem natural e etc. Mas que, de alguma maneira, ela pode realmente potencializar aí inúmeras ações, desde a parte de marketing, automações, financeiro e tudo mais, saúde, né? Inclusive, só fazendo um recorte, hoje a gente está gravando esse primeiro episódio, hoje é dia 17 de abril, e está acontecendo aqui no Rio de Janeiro o Web Summit. Né? Eu estou aqui no Rio de Janeiro justamente para conhecer novas ferramentas, novas startups, né? Novas tecnologias. E eu passei, por exemplo, pelo stand de uma das grandes empresas de saúde do Brasil, fazendo ações de salvamento de vidas, lógico, com bonecos, mas com óculos do metaverso, com dados em tempo real, assim, né, do próprio paciente. É uma coisa muito legal, né? Então, sem dúvida nenhuma, a IA, ela veio para... A IA que existe hoje, nesse modelo de linguagem natural, de análise de dados, de potência de dados, ela vai ser justamente para uma formatação e para um desenvolvimento mais amplo, né, das pessoas que hoje estão dentro do mercado de trabalho e que precisam da IA, de dados, informações, de forma mais natural possível. Então, ela é uma baita de uma ferramenta, ela é uma baita de uma potência, e está chegando aí também, daqui a pouquinho, a computação quântica. Então, assim, a gente precisa ficar sempre muito alerta com tudo que está acontecendo para não ficar para trás. Eu queria aproveitar aí esse gancho aí para falar uma coisa aí. Eu também queria aproveitar. Vai na sequência você, Francisco, por favor. Então, justamente o seguinte, a IA tem que ser vista literalmente como uma ferramenta e não como um substituidor ou substituto, vamos falar assim, do ser humano.
É claro que haverá sim uma avalanche aí de funções que vão deixar de existir aí com a propagação cada vez maior aí dessas ferramentas. Mas isso é algo normal aí, aconteceu sempre na história da humanidade. O que acontece é que, eu até falo isso com meus filhos aqui, nós temos ondas na história da humanidade. Então nós tivemos uma onda aí que veio alguns anos atrás aí, que foi nós brincamos aqui, o pessoal técnico, que eu sou da área de computação, que é a Microlândia. Aí a Microlândia veio, daí se falava, vai acabar com os computadores de grande porte. Aí não acabou nada com o computador de grande porte, tanto que essa discussão que nós estamos tendo aqui está sendo através de um computador de grande porte. A única diferença é que hoje nós não sabemos nem onde é que ele fica, que lugar do planeta que ele está, que prédio que ele está, se ele está debaixo do mar, se ele está na Lua, onde quer que ele esteja. Mas não acabou. Então foi uma onda que veio aqui no passado, depois veio a onda da internet, não, porque a internet vai dar para fazer simplesmente tudo. Deu para fazer tudo? Não. Mas a internet facilitou muito a vida. Hoje, tanto que é impossível, inimaginável nós pensarmos o mundo como um todo sem internet. Tanto que isso aqui que nós estamos fazendo agora seria impensável aí há 25, 30 anos atrás. Tá? Então, a internet não existia naquela época. Existia já alguns conceitos aí de automação de escritório com Grupo War, que é a tecnologia aí que se expandiu aí, mas era uma coisa complexa demais nós fazermos uma videoconferência 25 anos atrás. Existia tecnologia? Como disse, sim, mas difícil, complicada, cara, inacessível. A coisa só para empresas multibilionárias aí do mundo aí que tinham acesso a isso. E agora nós estamos vivendo uma outra onda, que é a onda da inteligência artificial. O que eu estou querendo dizer com essas três ondas aí é que é o seguinte: quando ela começa, ela causa um monte de dúvidas, um monte de medos, um monte de incertezas, mas depois vai tendo uma adequação natural da sociedade, da humanidade para com essa onda, e daí ela passa a ser uma coisa cotidiana. Então, a inteligência artificial, eu imagino aí que logo, logo aí vai ser uma coisa tão trivial aí como um computador pessoal, que eu acabei de dizer aqui, a internet e qualquer outra ferramenta. Todos vão poder usar a qualquer momento e tudo mais. É óbvio, repito, algumas funções vão deixar de existir sim, como foi o caso no passado. No passado, aí, na época dos grandes computadores, nós tínhamos lá caras que eram só para trocar a grande fita lá que tinha, que era um negócio enorme assim, para poder gravar os dados. Não existe mais essa função. Nós tínhamos lá o cara que fazia perfuração do cartão perfurado. Não tem mais esse cara. Assim como outras funções aí vão deixar de existir. Então, é uma questão de adequação aí da sociedade para essa nova realidade que surgiu aí para facilitar nosso dia a dia. Boa. E pegando o gancho que Gladys falou e o Francisco também, em relação à tecnologia quântica, já estão criando na cloud, na nuvem, né, processamentos quânticos. Então, todo o aparato que a gente tem de virtualização, de máquinas na rede, na nuvem, vão ter um processamento igual ao quântico. Não precisa mais ter um hardware quântico que é extremamente caro, que a IBM já investiu bilhões e por aí vai. Então, a gente está num momento que tudo é nuvem, tudo é virtual, tudo está espalhado pelo mundo, sendo processado ao mesmo tempo, em milissegundos, e é isso que vai alavancar a tecnologia. Em algum tempo, como o Francisco falou, vai virar commodities. Vai estar tão inserido no nosso dia a dia, tão imperceptível. Como eu vi uma matéria, se eu não me engano, ontem, de um gadget que estão criando de áudio, com a IA que você fala com ela, e ela vai construir um software para você fazer um roteiro de cruzeiro, de viagem, você fazer um aplicativo de filmes, né, seu catálogo pessoal, fazer compras dentro de janelas específicas. Então, a gente está chegando num momento onde a IA vai ser, sim, igual um gênio da lâmpada. Você vai chamá-lo e vai construir algo para atender você plenamente. Então, a gente está nessa direção. Ainda falta um pouco, eu digo um pouco no sentido, né, de amadurecer, das pessoas tirarem esse viés da IA, tentar filtrar, né, tentar fazer algumas contenções que hoje é necessário, mas sim, é uma direção sem volta e eu entendo que vai ajudar e muito, muito, muito para quem está próximo, para quem está acompanhando e tem necessidade de estar, né, acompanhando o mercado. A gente vive num mundo
capitalista, então a gente tem que acompanhar para estar na mesma direção que todo mundo. Pegando esse gancho aí que você falou de acompanhar, esse é o grande problema aí que eu vejo na humanidade como um todo. Porque o que acontece? Existe muito comodismo de uma grande parcela da humanidade em começar a fazer uma coisa e trabalhar aí boa parte da vida naquilo lá e não ficar muito atento às realidades novas que estão acontecendo no mundo. Então, vou pegar o exemplo aí clássico aí, até de aulas que eu dei no passado aí. Vocês conseguem imaginar hoje um supermercado com aquela maquininha que fazia clec, 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 na hora de passar no caixa, e daí a moça puxava uma alavanca para imprimir uma fita? Isso é inimaginável hoje. Né? Só que se alguém naquela época lá ficou só acostumado a apertar aqueles botões mecânicos lá, puxar a fitinha, e não fez nenhum tipo de capacitação, ficou perdido no mercado. Sim. Então, todos esses conceitos aí, por mais que a pessoa não seja técnica, essa que é a ideia que eu estou querendo passar, tá? Ela tem que ficar antenada. Então, hoje eu tenho aí um grupo de WhatsApp que eu criei para discutir inteligência artificial. Eu convidei várias pessoas que eu conheço, empresários, diretores de empresa, etc. E eu me surpreendi com alguns dizendo, isso não é para mim. Então, isso não é para mim é muito estranho, sabe? Então, a Gladys aí também, que é executiva, diretora de empresa, também conversa com muita gente aí no mercado. O que você pensa sobre essas pessoas que dizem isso não é para mim? Perfeito. Exatamente esse é o disruptivo da inteligência artificial hoje, né? O que é disruptivo hoje é você poder usar inúmeras ferramentas. Por exemplo, a gente vai falar um pouquinho sobre ChatGPT, por exemplo. É você poder usar ChatGPT para tirar dúvidas, para criar elementos, criar conteúdos, etc. e tal. Então, esse não é para mim, né? Isso vai cair por terra. Na verdade, já caiu. Porque hoje a acessibilidade, né, em termos práticos, da inteligência artificial nas diversas ferramentas, e aí se você for listar, você tem hoje, pelo que foi mapeado, mais de 10 milhões, eu acho, não me lembro agora qual que era a quantidade, efetivamente, de ferramentas com inteligência artificial. Acho que são 10 milhões, ou mais que 10 milhões. Então, assim, vai mapear, vai ter oportunidade, é claro que você tem a ferramenta da inteligência artificial, que você precisa de um programador, de você criar os códigos, que são muito mais do que os prompts, né, que a gente vai falar também disso mais para frente. Mas tem aquela inteligência artificial que você coloca lá três elementos que você quer, e ela te traz um texto maravilhoso, você só faz alguns ajustes, né? E claro que tem toda uma questão ética, uma questão de compliance e tudo mais. Mas, gente, a gente está muito à frente, eu digo, não só a gente no Brasil, mas o mundo como um todo, está muito à frente em termos de tecnologia e inovação, e a gente precisa estar ali sempre olhando com visão de helicóptero. O que significa isso, Garcia e Ricardo? Eu vejo o que é bom para mim, para minha organização, para o meu trabalho, para minha vida pessoal, e, de alguma maneira, aplico isso no meu dia a dia ou não. Isso é uma escolha pessoal e profissional, né? Exemplo, vocês devem conhecer a Alexa. Hoje quem tem uma assistente virtual, ou a Alexa ou a do Google, né? A Google Assistant. Então, assim, você decide qual marca que você quer, você decide qual é a ferramenta que você quer usar. Ou, se você também não quiser usar, tá tudo bem, porque no final do dia, na verdade, são escolhas. Então, eu escolho imergir, conhecer, fazer a experiência, né, para testar as ferramentas que existem, ou não, eu simplesmente acompanho e deixo a vida me levar, literalmente, né? Só que isso tem um custo, tem um preço no final do dia, de você não estar, não é nem no hype da coisa, mas assim, minimamente, se a sua companhia, se seus amigos conversam sobre isso, você paga o custo de não saber ou não conhecer o que está acontecendo. Então, essa coisa de não é para mim, gente, esquece. A IA é para todo mundo, já dizia aqui o nosso programa, né?
vai ser algo muito, isso já está sendo algo muito acessível, e cada vez mais. Só para fazer um parêntese com relação a uma computação quântica, é muito interessante porque a gente falou de uma grande organização, né? A IBM, que é uma organização global, eles têm, óbvio, né, um investimento muito grande, mas o Itaú, por exemplo, que é um banco já muito conhecido também, que investe muito em tecnologia, já está fazendo movimentos com o uso de computação quântica, claro, com todas as ferramentas necessárias e tudo mais, por conta de um movimento de digitalização que está acontecendo no Brasil e no mundo, que vai ser o quê? Não é só o Pix, mas também tem o Drex, né? E está acontecendo muita coisa, gente. E a tecnologia, a inovação e também a inteligência artificial, por óbvio, vão ser ferramentas que vão impulsionar cada vez mais essa digitalização. Aí, só para finalizar minha fala, Garcia e Ricardo, querendo ou não, você vai entrar nesse ecossistema. Exemplo disso é o Pix. Quantos hoje usam o Pix, né? Todo mundo, não quero. Tem fraude, tem problema? Tem ainda, porque a gente tem que criar uma maturidade. É a mesma coisa com tudo. Mas, infelizmente, a gente vai ser um pouco empurrado, né, a ter essas ferramentas, a conhecer essas ferramentas. Queira você ou não queira você conhecer. Então, assim, um alerta a ferramenta é para todo mundo, sim, né? Não está acessível, óbvio, para todos, porque tem um valor financeiro ali. Por exemplo, a própria ferramenta do ChatGPT, você tem que pagar $20, são quase R$100 ou mais que isso. Então tem que tomar um cuidado com isso, claro, mas ela tem uma tendência, até por conta dos concorrentes, de se baratear cada vez mais. Então, a IA é para todo mundo e a gente vai ensinar vocês aqui a como acessar essas ferramentas, com certeza. Quero pegar um gancho aí sobre essa questão que você falou do custo do ChatGPT. Então, para quem estiver vendo aqui não conhece ainda o que é, o ChatGPT, vamos dizer aí, é o mais famoso, vamos dizer assim, né? Porque foi o primeiro aí que saiu e se tornou popular aí. Mesmo ele não sendo o primeiro, né? Que isso daqui também nós vamos esclarecer aqui ao longo dos programas aí, a origem aí também da inteligência artificial, que patamar que ela estava alguns anos atrás, por que teve essa explosão agora e tudo mais. Mas o importante que precisa deixar claro para as pessoas é que quem quiser começar a brincar aí para ver como é que é tal, o ChatGPT tem a versão gratuita. Basta ele usar lá um e-mail lá de cadastro, ele usa lá boa parte dos recursos aí que para uma pessoa iniciante de qualquer área aí já vai suprir muitas necessidades aí. Escrever um e-mail, escrever um pequeno texto, fazer uma pequena pesquisa. Agora, a versão paga justifica quando você explora um pouco mais. Então, meu caso, por exemplo, aqui, eu exploro muito o ChatGPT e continuo explorando. Não tenho a mínima condição de dizer que eu sou um especialista disso, porque hoje em dia, eu acho que para alguém dizer que é especialista em inteligência artificial é muito difícil, porque é todo dia uma novidade acontecendo. Então, o que nós podemos dizer é que nós somos curiosos aí, eternos aprendizes aí, que tem uma fome de estar aprendendo todo dia, tá? Mas na versão paga, o grande diferencial, assim que eu vejo aí, dentre outros aí, é a possibilidade de você criar seu próprio GPT. Então, o que é criar seu próprio GPT? Nós também vamos falar aí em breve, mas é você ter seu próprio robozinho lá de inteligência artificial com algum conteúdo que te interesse. Né? Então, aí justifica a pessoa pagar $100, que é meu caso. Meu caso aqui, citando aqui um exemplo, eu precisei aí, eu não mexo mais com programação, mas às vezes a gente precisa fazer alguma coisinha aí por alguma consultoria que eu estou fazendo. Então, precisava fazer um sisteminha aí, em vez de pedir para um programador aí, levar um tempão lá para analista para lá, analista para cá, eu praticamente fiz um pequeno sistema em 2 dias, 2 tardes, aliás, com ChatGPT. Mas aí é aquela história, não é que eu cheguei lá e falei, faça um sistema para mim, não é desse jeito. Eu fui pedindo coisas que eu, com a minha visão de analista de TI, tinha condições de pedir assertivamente, e ele me deu um resultado assertivo
que me simplificou a vida. Então, em vez de eu ficar lá 3 horas escrevendo um código, em 2 minutos lá ele me deu o código pronto, porque eu sei o que pedir para ele. Que esse que é uma questão também que nós vamos discutir em algum momento aqui nos nossos programas, que é a questão da inteligência humana versus inteligência da máquina. E aliar as duas para um resultado aí mais assertivo. E aí, Ricardo, você tem feito algumas pesquisas aí nesse sentido aí também, aí de atendimento a cliente e tal. Como é que é isso daí na sua ótica aí? Olha, na minha ótica de atendimento a cliente, eu trabalho há 6 anos com chatbots, que são aqueles assistentes que muitas vezes ficam, né, no rodapé direito da sua página, seja da empresa de varejo, seja do banco, né, de alguns outros comércios e mercados. E esse chat, né, comercial de atendimento ao cliente, normalmente, ele está sendo impulsionado com o GPT. Porque normalmente o chat, eles respondem listas de menus, né, ou respostas em numeração, e muitas vezes é tagueado. O que é tagueado? Quer dizer que você tem uma palavra de gatilho para o chat avançar e responder o que você precisa. Então, com a entrada do GPT para esse chatbot, você pode conversar, fazer perguntas complexas, ambíguas, fazer várias perguntas em cadeia e, com o GPT conectado no chatbot comum, você consegue conversar e ter aquelas várias respostas que um menu você seria obrigado a retornar a opção 1, para depois navegar novamente até a opção 5, depois retornar ao menu 1, retornar até a opção 8. Hoje você pergunta, qual é o preço disso e tem a cor verde e qual o prazo de entrega? E com o GPT municiado com essas informações, a sua base, né? Seu CRM, seu estoque, seu logística, você consegue responder isso. Então, o GPT para a área de chatbot, ele é um diferencial. Todos os times que eu conheço que têm parceiros que trabalham com chatbot estão entendendo que até o final desse ano vai se tornar commodities ter chatbots com GPT. Então, a pessoa vai achar estranho ver um bot que pergunta e responde a opção 1, 2, 3, 4, ou o menu anterior, ou retornar e sair. Isso não vai mais existir. Então, a gente vai ter chats conversacionais de linguagem natural, e a voz também é uma grande promessa para até o meio do ano que vem. Então, a gente vai conversar por voz com todos esses assistentes, tendo por trás sua base de clientes, sua base de produtos, sua base de serviços. Então, esse é um futuro próximo que a gente está praticando, né, junto às comunidades aqui, onde eu atuo muito fortemente, de chatbots. Tá mudo, Francisco? Desculpem. Eu queria pegar um outro exemplo aqui de aplicação, só para mostrar aí, nós vamos tentar passar aí nos programas aí um pouco de cada área afetada, mas no sentido de mostrar para as pessoas realmente não terem medo da inteligência artificial e quem ainda não está vendo, correr atrás o mais rápido possível. Eu li hoje que a Adobe, no aplicativo deles aí, no sistema, no software deles, Adobe Premiere, que é o de edição de vídeos. Eu vi também. Uhum. Eles vão colocar aí o que eles já tinham colocado no Photoshop, que é a capacidade de você, com um clique, trocar um fundo, trocar aí, melhorar alguma coisa aí no vídeo. Isso é simplesmente fantástico, porque o que acontece? Principalmente para o pessoal que mexe com vídeo aí, se eles fizerem uma reflexão aí de como que era, alguns anos atrás, a dificuldade de um negócio chamado ilha de edição, porque hoje tem na mão, aí, até num celular, às vezes, aí, né? Nós estamos cada vez aí chegando no estado da arte. Então, para esse pessoal aí que mexe com editoração, ao contrário do que alguns falam, vai acabar, não vai precisar mais dessa pessoa aí, vai dar para fazer tudo automático. Eu vou dizer o seguinte, vai reduzir, igual eu citei o exemplo aí da programação aí, o tempo. Mas sempre vai precisar ter aquele toque humano lá, da pessoa olhando lá, falando, pô, será que isso aqui ficou bom? Será que essa cor, será que essa imagem que foi colocada aqui está de acordo? Então, ainda vai levar muito tempo aí para que uma inteligência artificial substitua totalmente aí o pensamento humano. Eu diria que é quase nunca, mas eu falo quase porque eu não posso alegar hoje, com certeza,
porque eu tenho uma métrica pessoal que eu costumo conversar com todas as pessoas aí sobre inteligência artificial, que é o seguinte, comparando o nosso estágio aí, essa onda da inteligência artificial, mesmo com esses milhares, milhões até de aplicações aí que a Gladys disse, comparado a um ser humano, ela é uma criança de 10 anos. Só que ela está crescendo numa velocidade exponencial. Então, acontece. 1 ano e meio atrás, que quando começou essa onda aí, publicamente, que foi mais ou menos em novembro de 2022, era uma criança recém-nascida. Hoje já é uma criança de 10 anos. Então, Boa. quando ela for um sênior, o que será que ela vai ser capaz de fazer? Não dá para imaginar. Então, pode ser alguma coisa que nós vimos aí até no próprio Windows aí que todo mundo usa, que é o seguinte, no Windows lá, acho que todo mundo já viu isso, foi digitar lá alguma coisa lá no Internet Explorer, lá, o Edge, que é o nome dele hoje, foi digitar um nome de um site e ele já sugeriu um nome inteiro. Você não terminou nem de digitar, ele sugere alguns. O próprio Google Chrome também sugere isso. Você vai digitar alguma coisa, ele lista alguns sites. Então, pode ser que quando as inteligências artificiais estiverem sênior, seja alguma coisa desse tipo. Você começa a falar uma frase, ela já consegue, talvez, pela forma como você está falando, pela entonação da sua voz, consegue deduzir o que você está pensando e já te deu uma resposta instantânea aí, usando não só os bancos de dados, usando a computação quântica que vai acelerar de forma absurda aí a computação do planeta. Então, realmente não dá para saber o que vai acontecer quando for um sênior, né? Mas esse é o grande desafio da humanidade, conviver com uma nova realidade. Como foi, que eu já citei aqui, vários exemplos aí de funções aí que deixaram de existir na informática, mas no mundo, vamos dizer, mais real aí para as pessoas leigas, nós temos várias funções, tipo assessorista de elevador. Vocês que são mais novos que eu duvido que vocês tenham visto algum. Eu vi vários. Então, ficava o cara lá com a alavanca lá, falando que andar que nós íamos, ou apertando botões. Hoje é inimaginável isso, né? Então, o que acontece? As pessoas vão se adequando. Então, não vejo outro caminho senão muita leitura, muito filtrar também o que é verdade, o que é besteira, né? Também. Tem muitos aí especialistas de TikTok falando muita abobrinha aí, pegando softwares que não são inteligência artificial, dizendo que é inteligência artificial. Isso também eu vou colocar aqui para o nosso debate aí em outros programas aí, o que é inteligência artificial e o que não é. Tá? Que uma grande maioria de coisas que passam aí também não são. Então, inteligência artificial tem aí um começo e meio fim para se classificar o que é isso, né? Agora, algoritmos, programas de computador aí são infinitas possibilidades que existem. Certo, Gladys? Tá muda. Perfeito, Garcia, é isso aí. Tendo como base tudo que vocês comentaram, né? E as perspectivas da IA, elas só tendem a aprimorar, a ter uma determinada complexidade para determinados setores, né? A gente percebe que, enfim, a gente brinca muito com aquela frase, né? Isso aqui é um caminho sem volta, enfim. E é verdade, é um caminho sem volta. A gente integrando a inteligência artificial, a gente consegue fazer muita coisa. Eu vou dar um exemplo prático para a gente, eventualmente, até caminhar para o final. Mas, numa empresa, por exemplo, de consumo, né, que a gente fala o mercado de retail, que é o mercado de varejo, o que você trabalha efetivamente? Você trabalha não só a venda de alimentos, mas você tem uma informação muito importante que é o que a Gladys consome, o que a Gladys compra, qual mercado a Gladys vai. Ela vai no mercados maiores, né, com maior capilaridade de produtos, ou ela vai no mercado mais de bairro, enfim. Esses dados, eles congregados, eles viram uma grande ferramenta para você ofertar potenciais outros produtos. O que significa isso? Que para você fazer isso, agregar essas informações e para que você possa ter uma dimensão clara, né, do que aquele consumidor
né? O que ele compra, como é que ele, né? Aquela brincadeira, né? Onde vivem, né? Como é que eles vivem, como é que eles se movimentam, enfim. Mas é justamente com a coleta de dados e uma massa de dados muito relevante, muito grande. Hoje, a gente tem diversas ferramentas que contribuem e a gente, como consumidor, como pessoas normais, comuns, a gente não está vendo isso no dia a dia. Mas isso está acontecendo no backstage, ou seja, está acontecendo a coleta de dados quando você entra dentro de um mercado, quando você entra dentro de um shopping, tem uma câmera, tem alguma coisa já coletando dados e informações ao seu respeito. E, além disso, já utilizando com a aplicação de inteligência artificial para te oferecer uma melhor experiência. Você não percebe isso, mas isso acontece. Então, é muito poderoso tudo isso que está acontecendo. Por vezes, se não tiver segurança da informação, ciência a gente fala, né, a cibersegurança, se não tiver proteção dos dados, né, e por isso que a gente também vai trazer a pauta da própria LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, se não tivesse todo esse arcabouço, gente, certamente nós estaríamos à mercê das empresas que coletam dados, como por muito tempo a gente ficou, né? Então, a gente tem tecnologias, a gente tem ferramentas de inteligência artificial, a gente tem programação, a gente tem muito a pauta, muito tema para conversar aqui, que vai fazer com que você que está assistindo esses episódios, você possa compreender minimamente aqui, e esse é o propósito, né, Garcia, do nosso programa, da gente sempre levar informação de qualidade e propositiva. Fazer com que você aprenda alguma coisa e saiba diferenciar coisas boas das coisas ruins. Eu vou dar só um último exemplo. Esses dias eu caí naquele golpe do WhatsApp, né? E eu, por algum lapso, eu perdi muitos dados, muitas informações no meu celular. Muitas informações. Só que eu lembrei que eu tinha feito backup, né? E aí eu fui buscar na inteligência artificial, eu não me lembrava como é que era recuperar os backups. Eu fui na IA e perguntei, como é que eu faço para fazer a restauração do backup dos meus dados? E aí, né, ele me trouxe ali um passo a passo de como fazer, inclusive escolhendo o modelo do meu celular. Se você tem Android, é assim. Se você tem o iOS, é dessa forma. Então, veja, são coisas que vão facilitar e que estão de livre acesso ao nosso estão aqui a mesa, né? Então, foram colocadas a postos, que a gente não pode negligenciar, Garcia e Ricardo. Pelo contrário, a gente tem que fazer com que isso trabalhe a nosso favor. Não tem aquela frase que a gente não pode ser escravo do dinheiro, né? É o dinheiro que tem que trabalhar pra gente. A IA é que tem que trabalhar pra gente. E é tornar a inteligência artificial acessível para que a gente, de fato, consiga usá-la de alguma maneira e potencializar. Essa é a palavra da vez. Eu quero potencializar as minhas forças. O Garcia deu um exemplo maravilhoso. Poxa, ele voltou a programar sem programar, literalmente, né? Criou lá todos os códigos, as informações, usando ferramentas de inteligência artificial. Está aqui um exemplo excelente para você que ainda não conhece, que não mergulhou, né? Mas que vocês possam efetivamente conhecer, de fato, a potência que é o uso dessas ferramentas. Perfeito. Gente, nós temos que encerrar aqui esse primeiro programa, mas acho que valia a pena aí cada um de nós aqui fazer uma breve apresentação de si próprio aí para quem está nos vendo aqui, porque faltou nós fazermos isso lá no começo. Tá? Então, Ricardo, vamos começar por você. Olá, pessoal, boa noite. Me chamo Ricardo Kerr, trabalho com experiência do cliente na Fundação Getúlio Vargas. Sou responsável, né, pela jornada do lead, né, nos cursos, né, e ofertas da FGV. Tenho formação em ciência da computação e tenho MBA em assistentes pessoais, chatbots, e agora sou entusiasta, né, de inteligência artificial e estou aqui buscando, né, mais conhecimento e participando desse trio aqui para ajudar todos a enxergarem o potencial da inteligência artificial. Então, eu estou à disposição de vocês, o que precisarem, a gente se encontra nos próximos episódios. Gladys. Oi, pessoal, eu sou a Gladys Chueli, eu sou mãe da Helena e uma grande entusiasta também da inteligência artificial.
Além desse programa, do Programaria, eu também tenho um outro programa que chama Agora Elas, e eu quero convidar vocês a assistirem todos os episódios que temos aqui, tanto do Programaria como também do nosso Agora Elas. Vai ser muito legal e muito propositivo trazer essa experiência para vocês em relação a como esse ecossistema de inovação, de tecnologia e principalmente de IA vai mudar o teu dia a dia. Vai ser uma jornada incrível, pode ter certeza. Bom, eu sou o Garcia, eu tenho uma pequena experiência aí de mais ou menos 40 anos aí em áreas de tecnologia, tanto da tecnologia de hardware como software. E hoje em dia eu sou também aí um entusiasta aí de IA. Não trabalho diariamente com isso, vamos dizer assim, profissionalmente. Eu literalmente uso como ferramentas aí para o meu dia a dia. E conversando aí com meus dois amigos aqui desse fórum aqui, nós vimos aí um espaço aí para ter esse programa aqui na TV Humana, que é justamente onde nós podemos fazer uma contribuição aí para as pessoas que assistem a TV Humana, no sentido de entender um pouco mais o que é essa tal dessa IA, né? Porque tem pessoas que normal, já sabe aí, tá usando dia a dia e tal, mas tem uma esmagadora maioria que ainda tem muitas dúvidas, como eu disse aqui nesse programa aqui, de pessoas que falam, isso não é para mim. Então, será que não é mesmo? Então, essas e outras respostas nós vamos ter aqui ao longo dessa série de 12 episódios na nossa primeira temporada desse programa. Esse programa que não é capitaneado por mim, é capitaneado por nós três aqui. Hoje eu só estou falando um pouco mais aqui por uma questão simplesmente de motivar meus outros dois amigos aqui a falarem bastante, tá? Mas nós vamos ter aqui nesse programa aqui fóruns como esse de discussão, onde nós pegamos um tema e discutimos. Vamos trazer convidados aqui também para falarem aqui de algumas tecnologias. Esses convidados aí poderão estar aqui conosco, falando com os três, falando com um só, falando com dois. Enfim, esse programa aqui é um programa bem compartilhado, não é um programa que tem aqui uma única cabeça tocando ele. Então, somos três aqui, nesse objetivo aqui comum. Espero que quem esteja assistindo aqui goste e até o próximo programa. Obrigado, pessoal. Boa noite. Valeu. Tchau, pessoal. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.